pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CompoCast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Você sabe, nós estamos aqui sempre apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência aqui no CompoCast. Isso é muito importante para nós. E gostaria também de reforçar as nossas redes sociais e continuar te pedindo para que você nos siga, para que você compartilhe nosso conteúdo lá no Instagram, @CompoCastOficial, lá no Facebook, facebook.com/CompoCast. E se você quiser nos apoiar com qualquer quantia, é só você acessar apoia.se/CompoCast, apoia.se/CompoCast, com qualquer quantia mensal, e aí você tem direito a fazer perguntas específicas e receber, obviamente, respostas que são somente e exclusivas, para os nossos apoiadores. Então fica aqui o nosso agradecimento a você que nos acompanha e nosso pedido para que você compartilhe nossos conteúdos e, se for possível e se quiser, nos apoie. Bom, e hoje nós vamos então falar sobre harmonia negativa. Eu quero abordar esse assunto da seguinte maneira. Eu quero trazer hoje, neste episódio, conceitos fundamentais para que a gente compreenda o que é harmonia negativa. Nos episódios mais para frente, nós vamos fazer algumas aplicações. E em outros episódios ainda mais à frente, nós faremos aplicações mais extensivas. Eu, portanto, quero apresentar esse conceito de forma gradual. E por que essa minha escolha, você pode perguntar? Porque já há aí pelas redes sociais um vasto material que resume para você o que é harmonia negativa, e falta para esses materiais essa base, esses entornos, digamos assim, que faz com que a própria aplicação da harmonia negativa seja mais ampliada. Porque uma coisa interessante é que os conceitos que fundamentam a harmonia negativa, na verdade, são mais expansivos do que a própria harmonia negativa. Estes conceitos não estão definidos ou não estão, digamos, presos à tonalidade. E, por outro lado, quando nós falamos de harmonia negativa, nós estamos falando de aplicações diretas em músicas que são estabelecidas a partir de uma tonalidade. Portanto, entender alguns conceitos mais fundamentais pode ampliar o seu trato composicional, Pode expandir as suas possibilidades composicionais. Então, a gente vai concordar nisso, a gente vai fechar esse trato. Hoje, nós vamos falar de alguns conceitos, por isso que este episódio ele tem o título de Introdução à Harmonia Negativa, correto? Bom, nós estamos baseados aqui em dois livros muito importantes. O primeiro é A Theory of Harmony, do Ernest Levy, de 1980, e esse talvez seja o livro mais conhecido sobre esse assunto. Mas há também um livro muito importante, que é o livro Introdução à Teoria Pós-Tonal. Esse está traduzido para o português, do Joseph Nathan Strauss. Esse livro é um pouquinho mais novo, assim, ele é do começo dos anos 2000, mas já está na terceira edição e você encontra facilmente na internet. Esses dois livros eu vou deixar para vocês suas indicações bibliográficas aqui na descrição deste episódio. Bom, vamos então ao primeiro conceito, o conceito de centralidade. Eu vou abordar esse conceito primeiro considerando a música tonal. Quando nós falamos de centralidade na música tonal, por exemplo, a gente tem que pensar no que é campo harmônico,
E um campo harmônico ele tem um primeiro grau. E esse primeiro grau, né, em termos de análise funcional, ele tem um nome, né, ele é chamado de tônica. Tônica é o nome que a gente dá ao primeiro grau, o acorde que fazemos sobre o primeiro grau, ou a nota do primeiro grau daquela escala, né? Então a gente fala assim, acorde de tônica, né? Ou a nota tônica, ok? Cuidado para não confundir tônica com fundamental. Tem muita gente que faz essa confusão, né? Tônica não é a fundamental de um acorde. Tônica é o primeiro grau, a nota que está no primeiro grau de uma escala, ou um acorde que é feito no primeiro grau da escala, que é um acorde que tem função tônica. Então, quando a gente pensa em centralidade, a gente sabe que o acorde de primeiro grau, o acorde de tônica, o acorde que tem função tônica, ele está ali no centro, como se ao redor dele estivessem orbitando os outros graus, uns mais próximos, outros menos próximos. Por exemplo, o quinto grau está bem próximo do primeiro porque exerce a função dominante. A dominante atrai a tônica. O quarto grau é a subdominante, ele também atrai a tônica. Na teoria musical, né, a gente chama isso de vizinho direto, aí a gente tem os vizinhos indiretos, enfim, tem os relativos que estão dentro dessa categoria de vizinhos diretos e vizinhos indiretos, enfim. Então você entende que tem uma centralidade, ok? Bom, mas a centralidade não está apenas ligada a acordes. A gente pode também pensar em notas mesmo, assim, uma nota, né? Veja que a centralidade pode ser expandida para além da questão tonal. Por exemplo, quando a gente faz um baixo pedal, veja que o baixo pedal é uma nota que fica repetindo no baixo. Por mais que as notas, né, e o trato harmônico daquele trecho, daquela obra, não tenha nada a ver com a tonalidade, ou seja, seja uma música atonal, essa ideia de um baixo pedal, uma nota que se repete nas regiões extremas, né, no caso aqui a região grave, dá uma ideia de centralidade. Há alguns exemplos assim para a gente poder compreender isso. O livro do Strauss traz alguns exemplos. Há também a possibilidade de trazer a centralidade pela repetição rítmica, né? Pelo ostinato rítmico, por exemplo. Então, perceba que a centralidade está para além da música tonal. Apesar de esse conceito estar na base do que vai ser a harmonia negativa, este conceito está para além da harmonia negativa. Você compreende? Então, você pode pensar em centralidade. Você pode pensar em centralidade no que diz respeito à harmonia tradicional e ao campo, né, da tonalidade ou também da atonalidade. Aqui já está um primeiro exemplo de como um conceito que fundamenta a harmonia negativa está para além dela. Então esse foi o primeiro conceito, centralidade. Vamos agora ao segundo e último conceito de hoje, que é o conceito de eixo de inversão. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastoficial@gmail.com. Outra vez, compocastoficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/
apoia.se/Compocast. Então é isso, se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Pois bem, é aqui neste conceito de eixo de inversão que está o ponto de toque, né? O ponto de tangência mais, digamos, próximo do que seria a harmonia negativa. Em primeiro lugar, então, a gente precisa traçar uma centralidade tonal. Vamos imaginar, então, aqui que nós estamos tratando de Dó maior. Então, nós estamos na tonalidade de Dó maior, nós estamos pensando no campo harmônico de Dó maior, todos os graus que existem em Dó maior, com as suas particularidades, ou seja, os acordes maiores e menores que existem dentro deste campo, os acordes maiores e menores com as suas respectivas sétimas que existem dentro deste campo, e as funções harmônicas que pertencem a certos acordes deste campo. Pois bem, então agora nós temos uma escala cromática, ok? Uma escala que caminha de semitom por semitom, que começa no Dó e vai até o Si. E vamos dispor estas notas num círculo, como num relógio. Nós temos 12, ok? 12, digamos, pontos. Nós temos 12 notas. Um parênteses aqui, né? A gente costuma chamar o Dó de zero, porque a teoria dos conjuntos trabalha assim. Mas você pode se familiarizar com essa escrita mais para frente. Você pode chamar o Dó de 1, não vai ter problema. Você vai compreender que haverá aí 12 notas. Bom, quando você então, fecha parênteses, né? Então, quando você faz este círculo com as 12 notas, você tem Dó, Dó sustenido ou Ré bemol, Ré, Ré sustenido ou Mi bemol, considerando aqui as enarmonias, ok? E assim por diante, Fá, Fá sustenido, Sol bemol, enfim. O eixo de inversão, ele está justamente quando nós traçamos uma diagonal, né, que vai cortar esse círculo ao meio, ok? Mas que passa entre o Dó e o Dó sustenido. Quando você traça, então, essa diagonal que passa no centro deste círculo, corta esse círculo todo, e ele passa na borda do círculo, né, entre o Dó e o Dó sustenido, embaixo do círculo vai passar também entre o Sol e o Fá sustenido. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para uma figura, para você observar melhor isso que eu estou dizendo aqui agora. Então, esta linha, esta diagonal que corta esse círculo é chamado de eixo inversivo. É daí que vem toda a ideia da harmonia negativa. Agora que você compreendeu o que é um eixo inversivo, agora a gente pode partir para entender o que é, de fato, ou pelo menos começar, né, a compreender o que é a harmonia negativa. Agora, veja, eu disse eixo inversivo. Então, quando eu fiz esse corte, eu fiquei com meio círculo para cá e fiquei com meio círculo para lá. Aí aqui, agora, existe uma ideia de simetria, de proporção, de inversão entre as notas. Quando você cortou o círculo ao meio e fez surgir, então, 2 semicírculos, observe que na extremidade superior de um destes semicírculos está o Dó. E na extremidade inferior deste outro semicírculo está o Sol. A nota que vem antes deste Dó, neste semicírculo, é o Si. E a nota que vem antes daquele Sol lá embaixo é o Lá bemol. E a nota que vem antes do Si é o Si bemol. E que vai vir antes do Lá bemol é o Lá. E aqui está o que faz a harmonia negativa. Ou seja,
A harmonia negativa faz essa relação de simetria nesse semicírculo resultante. Portanto, para a harmonia negativa, um Dó, na verdade, será um Sol. Um Si será um Lá bemol. Um Si bemol será um Lá. Pegando o outro semicírculo, nós temos que o Ré bemol será um Fá sustenido. O Ré será um Fá. O Mi bemol será um Mi natural. Porque então existe essa relação de complemento entre esses dois semicírculos que existem. Agora veja que o eixo, né, que foi traçado, essa diagonal que cortou aí este círculo, ela está sendo pensada quando nós estamos numa centralidade de Dó maior. Olha aqui como você pode ir muito além, porque nós estamos traçando uma diagonal. Veja agora você, veja bem, eu estou traçando uma diagonal entre duas notas. Eu não estou traçando uma diagonal em cima do ponto de uma nota dentro desse círculo. Sei que pode parecer um pouco complicado de entender agora, mas eu vou deixar umas figuras para você entender melhor isso. Portanto, na verdade, o conceito de eixo de inversão é muito para além da harmonia negativa, porque a harmonia negativa só trabalha com tonalidades. Então, este corte dentro deste círculo acontecerá sempre entre notas. Nos 12 pontos que você fez no círculo, esse eixo vai cortar sempre o espaço entre dois pontos, nunca em cima de dois pontos. Isso é muito interessante, porque se cortarmos em cima de dois pontos, estaremos lidando com outras questões. E então, quando você traça esse eixo considerando o Dó maior, como disse para você agora, você tem essas notas. Aí olha o que acontece. Um Dó maior, que é Dó, Mi, Sol, ele acaba sendo lido pela harmonia negativa como um Dó menor. Mas como? Porque um Dó, na verdade, vira um Sol, a notinha Dó. A nota Sol vira o Dó. Agora, a nota Mi vira um Mi bemol. Você vai poder ver isso claramente dentro das figuras que deixarei aqui para você como exemplo. É bom que você vá ouvindo este episódio, né, vendo estas figuras, né? Então você começa a ter toda uma série de relações. E é neste ponto que começam os vídeos que a gente vê por aí pela internet, enfim, os materiais, dando para vocês a coisa já mastigada. Então, esse seria agora o nosso próximo ponto, né? O nosso próximo encontro. A gente passar agora para uma parte mais prática. Aí a gente vai perceber que os graus de uma certa tonalidade serão drasticamente alterados, né, quando aplicados sobre eles a harmonia negativa. Um Dó maior, por exemplo, na harmonia negativa, ele tem como referência ou como resultado o Dó menor, né? E assim por diante. A gente vai ver o quarto grau, ele vai se transformar em outra coisa, o segundo grau em outra coisa, e a gente pode aplicar as sétimas, enfim. Mas o conceito que a gente precisa compreender hoje, os dois conceitos, é o conceito de centralidade e o conceito de eixo inversivo. Então, eu deixo para você, neste episódio, esse exercício, né? Dá uma olhada nas figuras que a gente vai postar aqui, dá uma olhada nos materiais, nos livros, tenta compreender estes conceitos antes de sair apenas aplicando assim a harmonia negativa sem compreender o que está acontecendo, né? Eu garanto a você que você vai voar mais alto, você vai alcançar novos horizontes que talvez você não esteja nem
imaginando. Bom, como o título deste episódio diz, esta foi a parte 1. Semana que vem nós teremos a parte 2 deste episódio, e aí nós vamos tocar os acordes, ver as consequências sonoras de aplicar a harmonia negativa em acordes e também em melodias. E no terceiro episódio nós veremos arranjos já todos prontos, né? E a gente vai comentar sobre isso. Pode ter parecido muito teórico o episódio de hoje, mas é necessário que a gente compreenda estes dois conceitos, assim que eu gostaria de caminhar nesse assunto. E aí, semana que vem, a gente pode falar de coisas mais práticas. Bom, é isso que nós tínhamos para hoje. E se você gostou, retorne aqui na semana que vem, todas as terças-feiras. Nós estamos juntos aqui no seu tocador de áudio preferido. E se você não gostou, não tem problema. Procure ouvir, se envolver com algo que te faça expandir musicalmente, tá tudo certo. Fiquem bem, um beijo grande para todos e tchau!